Este é o podcast Porta Estreita, episódio de número 5, gravado em 16 de julho de 2026. Unidade em Cristo. Olá, que bom ter você aqui conosco em mais um episódio do podcast Porta Estreita. Eu sou o pastor Alberto Júnior e no episódio de hoje nós vamos conversar a respeito da lição de número 3 do terceiro trimestre do ano de 2026. Mas antes, nós vamos iniciar fazendo aqui uma oração. Vamos juntos orar. Querido Deus, nosso Pai que habitas nos céus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de conhecer a Tua palavra, de Te buscar, e neste momento queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos e pedir a Tua presença conosco na recapitulação da lição que estudamos durante toda a semana. Que o Senhor nos abençoe, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá para a recapitulação da lição dessa semana, uma lição muito especial, muito importante, trazendo uma realidade que a gente percebe, em muitos lugares. E a lição, ela começa dizendo assim, olha, imagine por um momento que você está assistindo a um daqueles documentários, sobre a vida selvagem, com imagens em alta definição da savana ou das profundezas do oceano. E você observa bandos de lobos caçando juntos, manadas de elefantes protegendo seus filhotes ou grupos de golfinhos deslizando em perfeita sincronia pelas ondas. Até mesmo as formigas carnívoras e os chimpanzés, eles vivem em sociedades complexas, com laços sociais que variam de 15 a 150 indivíduos. Mas, se você observar por tempo suficiente, você vai ver que a paz ela nem sempre vai reinar, porque surgem brigas por território, por comida, ou às vezes até mesmo por liderança. Agora, tente trazer essa imagem, para dentro da sua própria igreja local. Pode parecer um choque, mas a verdade é que nós, seres humanos, muitas vezes não somos tão diferentes assim. Nós também enfrentamos conflitos dentro dos nossos grupos e, infelizmente, isso acontece até onde deveria ser o lugar da paz, o santuário. Então, o tema de hoje é unidade em Cristo. E nós vamos ver o que o apóstolo Paulo ele enfrentou em Corinto, um desafio para as nossas igrejas até os dias de hoje, Então, a situação em Corinto era uma situação grave. E Paulo ele usa palavras fortes para descrever o que estava acontecendo ali, utilizando termos como esquisma, que significa divisões ou separações, e também a palavra eris, que se traduz como brigas ou contendas. Então, na igreja de Corinto, haviam ali brigas, contendas, intrigas. E sabe, se tem um local onde a gente menos espera encontrar essas coisas, é justamente onde? Na igreja. Porque na igreja você imagina assim, olha, ali nós não vamos ter problemas, não vamos ter dificuldades, todos estão ali em busca de Jesus, todos foram transformados por Jesus. E aí quando você se depara com essa questão de brigas, contendas, divisões, separações, e a lição ela veio falando bastante a respeito das panelinhas, Nós já vamos ver isso um pouquinho mais para frente, mas é interessante observar que a igreja deveria ser um lugar diferente. E às vezes algumas pessoas pensam assim, mas por que a igreja não é diferente? Veja, o ser humano, ele é difícil, ele é complicado, e a igreja é como se fosse um ajuntamento de várias pessoas que estão ali buscando a Deus, estão ali para estar na presença de Deus. E existem pessoas que estão talvez assim um pouco mais maduras espiritualmente, outras nem tanto. E a gente leva para a igreja a nossa bagagem, a nossa educação, o nosso conhecimento, o nosso temperamento. E tudo isso precisa estar juntamente ligado a Cristo Jesus. Porque se a gente não estiver ligado a Cristo, as contendas, as divisões, os problemas, eles vão surgir constantemente dentro da igreja. Então, para Paulo,
essas não eram apenas diferenças de opiniões, né? Porque opiniões todos nós temos e às vezes a gente vai divergir no aspecto de pensamentos, de ideias, mas Paulo ele lista a discórdia, né? As brigas, ao lado de pecados graves em suas cartas a Romanos e Gálatas, né? Revelando que a falta de unidade é um mal espiritual profundo. Então, a igreja de Corinto, ela estava dando um mau testemunho enorme, né? Porque o problema ele era tão sério que os irmãos eles estavam processando uns aos outros em tribunais civis. E aí você pode se perguntar assim: "Ah, pastor, mas isso é um direito, né?" Sim, isso é um direito, mas veja, nós temos uma igreja que está unida em Cristo. Então, se há divisões, se há situações que precisam ser acertadas, primeiramente, elas devem ser acertadas entre os irmãos, num espírito cristão, num espírito ali onde Cristo predomina. E para vocês terem uma ideia, as divisões elas chegavam a tal ponto que havia divisões no momento da ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor é um momento importante para o cristianismo, é um momento importante para os cristãos e é um momento de reconciliação. E a situação estava tão séria, mas tão séria, que no momento da ceia havia divisões. E Paulo, ele estava tão preocupado com isso que este foi o primeiríssimo assunto que ele decidiu tratar em sua carta aos Coríntios. Ele faz um apelo direto para que todos estejam de acordo no que falam e que não haja divisões, mas que sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Então Paulo orienta a igreja para que a igreja ela esteja unida no mesmo propósito, no mesmo objetivo, na mesma finalidade. Então eles deveriam buscar a Cristo, eles deveriam colocar a vida deles nas mãos do Senhor. Mas o que causa essas divisões? O que estava causando, essas divisões? Na maioria das vezes, é o que Paulo chama de panelinhas. Já ouviu falar sobre isso? O que seriam essas panelinhas? São aqueles grupos, que se reúnem e se dividem. Ou seja, ninguém entra e ninguém sai. E nessas panelinhas parece que há uma rivalidade. E muitos dizem assim: olha, você é do meu grupo, se você não estiver no meu grupo, você não é nosso amigo. E aí essas panelinhas vão sendo criadas dentro da igreja. Isso vira um problema, em Corinto, os membros da igreja eles estavam se dividindo em torno de líderes carismáticos. Então, alguns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e eu sou de Cefas. Ou até mesmo um grupo que, de forma orgulhosa, dizia: eu sou de Cristo, como se fossem os únicos verdadeiros. Tente pensar como isso se aplica hoje. Às vezes, quando você vê um pregador eloquente, que conta histórias, que faz as pessoas darem risada, ou às vezes quando você vê um líder da igreja, um pastor, que chama atenção pela sua eloquência, pela forma de lidar, às vezes a tendência humana é idolatrar a pessoa, é dizer assim: olha, eu gosto desse pastor, eu gosto desse líder. E aí você começa a criar divisões, Por quê? Porque você acaba se posicionando ao lado do ser humano, como se o ser humano ele fosse, vamos dizer assim, o seu referencial. E quem não pensa da mesma forma como você, não faz parte do seu grupo, Então, quantas vezes nós não vemos cristãos, eles se dividindo por causa de pregadores favoritos, por exemplo, no YouTube, No YouTube, muitas vezes você vê ali inúmeros pregadores falando a respeito da Bíblia, a respeito de Deus, e aí a gente se posiciona, A gente diz assim: olha, esse daqui tem a verdade. Influenciadores digitais, Ou até mesmo pastores de mega igrejas, a gente muitas vezes tem a tendência a dizer assim: olha, eu vou seguir esse líder espiritual. E alguns seguem esses líderes espirituais como se eles fossem astros do esporte, ou celebridades.
e isso gera discussões e grupos antagônicos em constante conflito. Às vezes, cantores, nós nos deparamos com certas situações que às vezes as pessoas pensam assim: olha, esse daqui é um cantor que eu gosto, é um cantor que eu considero. E o problema, querido ouvinte, é que nós deveríamos fundamentar toda a nossa fé, toda a nossa confiança. Nós deveríamos também ter como modelo Jesus Cristo. E Jesus, às vezes, ele é deixado de lado e parece que o ser humano, ele toma o lugar de Cristo. E muitas pessoas vão nessas ondas, né? Às vezes, quando você tem, assim, um ministério bonito, seja um ministério pregado, um ministério cantado, a tendência do ser humano é focar no ser humano, em vez de focar na mensagem, em vez de focar no conteúdo, em vez de focar em Cristo. É nesses pontos que nós deveríamos observar mais. E eu queria dizer uma coisa muito importante para você. Hoje, quando você vai à igreja para você ouvir um sermão, será que você tem parado para pensar que, infelizmente, em muitos lugares, o que menos tem sido pregado é a palavra de Deus? Parece que às vezes as pessoas elas vão pregar, falam de tudo, a respeito de tudo, com brincadeiras, com piadas às vezes, e a palavra de Deus ela não é estudada, ela não é aberta, não é falado a respeito de Cristo. E muitas pessoas ficam maravilhadas, né? Olha que mensagem poderosa, que mensagem extraordinária. O nosso foco deveria estar em Cristo, deveria estar na palavra do nosso bom Deus. E aí então, o apóstolo Paulo, né, ele nos confronta com uma pergunta retórica poderosa. Ele diz assim: acaso Cristo está dividido? Olha que interessante, será que Cristo está dividido? Será que Cristo ele tem aqui 2, 3, 4, 5 grupos? A resposta é óbvia, né? É claro que não. Cristo não está dividido. E quando nós formamos essas panelinhas, nós estamos na prática negando a nossa lealdade a Cristo, que é o único em quem deveríamos estar centrados. Então, as panelinhas, elas não deveriam existir dentro da igreja. Nós deveríamos compreender que precisamos estar unidos a Cristo. Temos opiniões diferentes, temos educação diferente, temos temperamentos diferentes, mas o que nos une é Cristo. Se Cristo não estiver no centro da nossa vida, se Cristo não fizer parte da nossa vida, não vai ter como ter união dentro da igreja e nenhum outro local da nossa vida. E infelizmente parece que existem hoje pessoas que ainda não entenderam isso. Estão na igreja há anos e mais anos, mas estão ali focadas, né, nas panelinhas, nos grupinhos, estão ali causando divisões, conflitos, problemas, intrigas. Ei, querido ouvinte, nós precisamos estar focados em Cristo. Nós precisamos buscar a Cristo. Nós temos falado aqui várias vezes, né, que às vezes existem pessoas que vão à igreja e durante toda a semana elas não tiveram contato nenhum com a palavra de Deus. Não se relacionaram com Cristo, não oraram, não buscaram as Sagradas Escrituras. E aí quando chega na igreja, parece que a pessoa ela não sabe o que está fazendo ali. Ela não consegue ficar quieta, né, para ouvir o sermão, para ouvir o louvor, para adorar a Deus, para orar. E às vezes ela fica olhando para situações, para os seus irmãos e irmãs, e às vezes causando problemas, dores de cabeça dentro da igreja. Então, para curar essa ferida, Paulo, então, ele apresenta a solução para o problema. E qual é a solução? A solução é a centralidade absoluta de Jesus. O apóstolo Paulo, ele nos lembra que nós fomos chamados para a comunhão de seu Filho e que nenhum líder humano foi crucificado por nós, nem fomos batizados em nome de qualquer homem. Isso é muito importante. Não foi qualquer homem que morreu por nós, foi Jesus Cristo. Jesus quem pagou um preço altíssimo por cada um de nós.
Nós não devemos idolatrar, nós não devemos dizer, olha, eu pertenço a fulano, pertenço a Beltrano, eu sou do grupo A, do grupo B, do grupo C. Não, eu devo dizer, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, porque foi Jesus que morreu por você, foi Jesus que foi crucificado por você, você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a solução de Paulo para as divisões envolve aí, né, a lição traz o termo grego catartizo, que significa restaurar algo à sua condição correta, ou seja, unir perfeitamente. Então, para você entender bem isso, imagine um osso quebrado, né, que precisa ser colocado no lugar, ou uma rede de pesca rasgada que precisa ser remendada. É isso que a unidade em Cristo faz com uma igreja dividida. Então, uma igreja que está dividida, uma igreja que está cheia de problemas, de divisões, quando Cristo entra na vida dos membros daquela igreja, aquela igreja ela é consertada, né? Ela é arrumada, é uma igreja que agora ela vai ter um funcionamento correto, um funcionamento de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo ele usa a metáfora do corpo. Nós somos muitos membros, cada um com sua função, capacidade, mas nós continuamos sendo um só corpo sob o senhorio de Jesus. A unidade que Deus ele busca não é a uniformidade, né, onde todos são iguais, porque nós somos diferentes, nós temos criações diferentes, temperamentos diferentes, como nós já falamos, mas ele busca uma unidade na diversidade, onde todos submetem seus pensamentos e opiniões a Cristo. Então você não está focado no seu eu, você não está focado naquilo que você quer, naquilo que você acha, naquilo que você pensa. Você está focado em Cristo. E no dia a dia, isso significa que a sua igreja ela não deve girar em torno da sua personalidade, ou da personalidade do pastor, ou do líder, talvez do seu pequeno grupo, mas sim em torno de Jesus. Tudo deve fundamentar-se em Cristo. Se o seu grupo de amigos na igreja está se tornando um clube fechado, né? O que seria esse clube fechado? É aquele clube que exclui, né, os outros ou que critica quem pensa diferente. Cuidado com isso, porque você pode estar criando uma panelinha em vez de um corpo unido. E o objetivo da igreja é aproximar as pessoas de Cristo, né? O objetivo da igreja é conduzir as pessoas para mais perto de Cristo Jesus. Mas se o seu grupo ele está ali se fechando, né? Está ali simplesmente excluindo as pessoas, é algo para você parar, para você pensar, para você refletir no que está acontecendo. Bom, mas talvez você se pergunte, né? Mas de onde vem essa tendência de criar divisões? Segundo Paulo, é pela imaturidade espiritual. Paulo ele chama os coríntios de carnais e crianças na fé. Ele explica que um cristão maduro ele é capaz de apreciar a sabedoria de Deus, que é comunicada pelo Espírito Santo, enquanto a sabedoria deste mundo é mera tolice para Deus. Então, a prova da imaturidade dos coríntios era justamente o fato deles dizerem, né? Eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo. E Paulo ele faz uma distinção interessante entre o leite e o alimento sólido. Quem se alimenta apenas de leite é como um bebê espiritual que ainda não tem experiência no ensino da justiça e não consegue discernir o bem do mal. Já o alimento sólido é para os adultos que exercitam constantemente seus sentidos espirituais. Então, quando nós focamos excessivamente em líderes humanos em detrimento de outros, corremos o risco de tirar Cristo do lugar que pertence só a Ele. Então, líderes como Paulo e Apolo são apenas cooperadores de Deus, enquanto a igreja ela é a lavoura, né, o edifício e o santuário de Deus. Todos nós pertencemos a Deus por meio de Cristo.
Então pense nas suas experiências. Será que você já teve uma grande decepção com alguém que você admirava muito na igreja? Talvez essa decepção tenha sido um lembrete doloroso de que a nossa fé, ela deve estar alicerçada no Senhor e não em seres humanos falíveis. É bem provável que isso já tenha acontecido com você. Você já se decepcionou com alguém que você admirava, que você ouvia cantar, ouvia pregar, e você acabou se decepcionando. E veja, quando a gente olha para Cristo, a gente começa a entender que todos nós, como seres humanos, nós somos falhos, temos defeitos, temos situações que nós precisamos resolver, precisamos consertar. Agora, quando você olha para Cristo, você começa a se fortalecer nele, né? E para nós vivermos essa unidade, nós precisamos ter o que Paulo chama de a mente de Cristo. E o que seria ter a mente de Cristo? Significa pensar e agir como o próprio Jesus agiu. Nós não vamos ser iguais a Cristo, porém podemos ser semelhantes a Cristo. Então, no mundo antigo, havia uma competição acirrada, entre figuras políticas e filósofos, e a igreja de Corinto, ela acabou importando esses padrões seculares de busca por aprovação e status. Mas o modelo de Cristo é o oposto disso, e é o que muitas pessoas não entendem, não compreendem, Em Filipenses, no capítulo 2, nós podemos ver Jesus fazendo o que ali? Jesus negando a si mesmo, ele abrindo mão das suas ambições, se esvaziando, para abençoar o próximo. Então, Paulo, ele utiliza o termo grego doulos, que significa escravo ou servo. No Império Romano, a escravidão ela era uma realidade brutal. Entre 16% a 20% da população era escravizada e não tinha direitos a nada. E ao dizer que os líderes eles são servos de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus, Paulo ele está redefinindo a liderança. Por quê? Porque um mordomo ou encarregado é alguém a quem foi confiada a administração da propriedade de outra pessoa. Nada do que nós temos nos pertence. Tudo pertence a Cristo. Então, se hoje você tem ali um pastor que você admira, um líder que você admira, uma pessoa que canta, talvez, que você admira, entenda que você não deve focar nessa pessoa, porque ali está um servo de Cristo. Ali está alguém que está a serviço de Cristo, um mordomo de Cristo. E você deve olhar para o dono de todas as coisas, a quem pertence todas as coisas, que é Cristo Jesus. Portanto, a liderança cristã não é sobre poder, mas é sobre serviço sacrificial. Jesus, ele decidiu voluntariamente não usar o seu poder de Deus para si mesmo, mas ele tornou-se o servo de Deus para salvar um planeta em rebelião. O desafio para nós hoje é o seguinte: como que você pode morrer para si mesmo hoje, para servir alguém na sua família, ou na sua igreja, no seu trabalho? Essa talvez seja uma das grandes lições que nós precisamos aprender, porque infelizmente parece que a nossa vida está cada vez mais focada no nosso próprio eu. Pensamos em nós, pensamos às vezes na nossa família, mas nos esquecemos de pensar no nosso próximo, nos esquecemos de ter o mesmo comportamento, o mesmo exemplo de Cristo. Precisamos ser servos, servos de Deus, e morrer para si mesmo é um desafio, é uma lição que a gente precisa aprender, a gente precisa olhar para Cristo e depender do Senhor. E essa mentalidade de serviço, ela nos leva ao que nós chamamos de teologia da cruz. Por quê? Porque a cruz, ela revela a sabedoria e o poder de Deus para salvar, mas ao mesmo tempo, ela expõe a sabedoria humana como loucura.
Então, viver um estilo de vida que reflete a cruz significa que não há lugar para o orgulho ou para a arrogância, que são as raízes, muitas vezes, das divisões. Às vezes a pessoa defende tanto, o seu ponto de vista, sua opinião, e ali no fundo o que ela está nutrindo? Ela está nutrindo o orgulho, ela está nutrindo a arrogância, ela não está focada em Cristo. E aí, se as pessoas não fazem aquilo que ela quer, da forma como ela quer, do jeito que ela deseja, essa pessoa ela se volta contra todos e aí começa a induzir outras pessoas dentro da igreja para não gostar de determinadas pessoas, de determinados líderes. E isso é um problema. Nós precisamos olhar para a cruz, precisamos ter um estilo de vida que reflita a cruz de Cristo todos os dias na nossa vida. E Paulo, ele mostra como essa teologia ela se traduz na prática do seu ministério, porque ele e os outros apóstolos, eles eram frequentemente retratados sofrendo fome, eles tinham sede, nudez, sendo maltratados e sem morada certa, eles não tinham onde morar. Eles eram insultados, perseguidos e caluniados, chegando a ser considerados o lixo do mundo. Isso contrasta fortemente com o modelo de sucesso e prosperidade que o mundo valoriza, não é mesmo? Hoje, as pessoas parecem que querem ser valorizadas cada vez mais, estão focadas apenas na sua própria vida. E Paulo, ele escreve ironicamente aos coríntios que se sentiam ricos, sábios e honrados, para demonstrar que o verdadeiro ministério cristão ele é marcado pelo sofrimento por amor a Cristo. Aqui está um ponto que nós precisamos ser despertados em relação à nossa vida cristã, que o cristianismo ele é marcado justamente pelo sofrimento por amor a Cristo. E, infelizmente, alguns criam a ideia de que o cristianismo é um mar de rosas, que você não tem problemas, não tem dificuldades, não passa por sofrimentos. Então veja, líderes que vivem o estilo da cruz, eles são dignos de serem seguidos, porque a sua autoridade, ela vem da submissão à palavra de Deus, e não de técnicas de manipulação ou de controle. Isso é muito importante. Se você hoje admira um líder, um pastor, se você admira qualquer pessoa, que tem uma função de liderança na igreja, compreenda bem isso daqui. Ele deve viver o estilo da cruz. A sua vida, ela deve ser fundamentada pela palavra de Deus. Não são as técnicas, não é a oratória, não é ali os dons que essa pessoa tem que deve despertar você para admirá-la. Essa pessoa, ela tem que ser submissa à palavra do Senhor. Então, se você já sofreu algum tipo de sacrifício ou dificuldade por causa da sua fé, saiba que isso é parte de participar da missão de Cristo e do bem do seu povo. Então, para ilustrar a importância da união, imagine um grupo de voluntários que estão tentando reconstruir ali um centro comunitário, após uma tempestade. Eles têm tijolos, argamassa e ferramentas, mas as equipes elas começam a brigar, porque uma quer empilhar os tijolos de um jeito e a outra diz que o seu método é mais eficiente. Alguns se recusam a ouvir instruções, dizendo que só seguem o seu próprio chefe. Qual é o resultado disso tudo? É uma parede torta, desalinhada e instável, que poderia cair com um empurrãozinho. E foi então que um velho pedreiro deu a lição, dizendo assim: um tijolo sozinho, ele não passa de uma pedra, mas tijolos encaixados entre si, com a argamassa que os mantém no lugar, formam uma parede. Isso é solidez. Então, querido ouvinte, entenda bem uma coisa. Nós, quando estamos na igreja, nós pertencemos a Cristo e precisamos estar unidos. E às vezes a gente quer que o nosso pensamento, que as nossas ideias predominem.
E infelizmente hoje, no mundo que nós estamos vivendo, parece que até mesmo quando o pastor fala, as pessoas muitas vezes elas não escutam, elas não ouvem, querem argumentar, querem dizer, querem opinar. E muitas vezes nós precisamos parar para focar em Cristo, para olhar para Jesus. E na igreja, Cristo, ele é essa argamassa e o alicerce sólido. Quando nós deixamos o orgulho de lado e seguimos o modelo servidor de Jesus, nós nos tornamos inabaláveis. E Ellen White, ela reforça que a unidade do povo de Deus produz uma convicção poderosa no mundo de que somos um povo escolhido por Ele. Então, essa unidade, ela desconcerta o inimigo, que ele vai trabalhar incansavelmente para que ela não exista. E Deus, ele está conduzindo um povo para estar em perfeita unidade sobre a plataforma da verdade eterna, purificando-nos de toda injustiça e espírito de disputa. O objetivo é que concentremos as nossas energias na grande obra que nós temos pela frente, em vez de desperdiçá-las em conflitos eternos. Nós temos uma missão a ser proclamada, nós temos um evangelho a ser anunciado, a ser pregado, e às vezes toda a nossa energia está sendo gasta nas discórdias, nos problemas, nas intrigas, nos conflitos, quando deveria estar sendo gasta na pregação do evangelho. E a oração de Jesus lá em João 17, feita pouco antes dele ser crucificado, foi justamente para que os seus discípulos eles fossem um, assim como ele e o Pai são um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. E essa oração, ela ecoa através dos séculos até nós hoje, nos nossos dias. Veja, Deus deseja usar você como um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Coloque-se nas mãos de Deus. Olhe para Cristo. E o conteúdo da lição dessa semana não quer dizer que você não tenha que admirar as pessoas. Quer dizer que o seu foco, a sua vida precisa estar em Cristo e não nas pessoas. Nós não temos que ter ídolos na nossa vida. Cristo deve ser o nosso maior modelo, o nosso ídolo. Devemos adorar a Cristo. A nossa vida deve estar fundamentada totalmente em Cristo. Nós estamos chegando então ao final deste episódio e eu quero deixar um desafio para a sua semana, para a próxima semana, Muitas vezes os nossos conflitos eles surgem de diferenças na nossa compreensão da Bíblia ou choques, às vezes, da nossa personalidade. No entanto, se afirmamos que amamos a verdade, nós devemos nos perguntar como estamos tratando aqueles cuja compreensão das Escrituras é diferente da nossa. O que nós podemos aprender com aquele que afirmou ser o caminho, a verdade e a vida? A unidade, ela não é algo que acontece por acaso. Ela exige esforço, humildade e uma decisão diária de colocar o interesse dos outros acima dos nossos. Então, na próxima semana, olhe para a sua rede social, para o seu pequeno grupo ou para a sua igreja. E em vez de buscar razões para se separar ou criticar, e não ir mais à igreja porque aconteceu certas situações, certos problemas, busque ser a argamassa que une os tijolos, Ore especificamente por aqueles com quem você tem dificuldades de relacionamento. Dentro da igreja, é normal a gente ter dificuldade, às vezes, de se relacionar com todas as pessoas. Tem pessoas que a gente se dá melhor, pessoas que a gente não se dá muito bem. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. E lembre-se de que a unidade em Cristo é o nosso maior testemunho para um mundo dividido e ferido. Então, não permita que as panelinhas elas destruam o que Jesus morreu para construir. Que nós possamos ter a mesma mente de Cristo, servindo uns aos outros com alegria e propósito. Que lição extraordinária a lição desta semana, viu?
E fica aqui o desafio para nós estudarmos a próxima lição da próxima semana, porque temos muitas lições importantes para aprender na nossa vida. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, você pode procurar por @albjunior. Que Deus te abençoe e que a paz de Cristo, que supera todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em unidade com os seus irmãos. Um forte abraço e até semana que vem.